Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom que você está aqui e que nós temos a oportunidade, o privilégio de juntos louvarmos a Deus, meditarmos em Sua Palavra, encontrarmos os nossos irmãos e termos um tempo juntos de louvor a Deus. Nessa manhã, o tema que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é sobre a igreja do dia a dia. E eu convido você ao texto de Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47, para pensarmos nessa igreja que está para além de um dia, de um local, de um espaço, para essa igreja que é de fato como a igreja deve ser, a igreja que permeia tudo, o nosso dia, todo o nosso dia, o dia todo, a todo instante. E diz assim o texto, Atos 2, 42 até o 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse nos é um texto conhecido, sobretudo para aqueles que já caminham na fé há algum tempo. Um texto belo, onde Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos e também o Evangelho de Lucas, tem por objetivo registrar para nós, nesse livro, o movimento da igreja, o nascimento da igreja, o nascimento desse movimento que nós chamamos de corpo do Cristo, ajuntamento daqueles que creem em Jesus Cristo. Esse livro também, o livro de Atos, poderia muito bem ser chamado de livro porque Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito, porque Lucas dá uma ênfase na ação do Espírito Santo, mostrando para nós que a igreja, esse movimento que nós chamamos de igreja, que está para além de uma denominação, que está para além de um espaço físico, embora ocorra nesses espaços, a igreja é um movimento iniciado pelo Espírito de Deus, fomentado por Ele, trabalhado e desenvolvido pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nesse texto nós temos um evento importantíssimo para a fé cristã, que é o evento do Pentecostes. Aproximadamente 120 discípulos estavam reunidos em oração, aguardando a promessa de Jesus, que tinha dito aos seus discípulos que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que Ele enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Companheiro aos seus discípulos. Então eles estavam esperando essa promessa para que assim, a partir do Espírito Santo, eles se tornassem testemunhas do Cristo, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, como diz o texto bíblico. E nessa reunião de oração, eles foram surpreendidos com a visitação e a presença do Espírito Santo de forma poderosa. Era um tempo festivo em Jerusalém, e Deus operou através daqueles irmãos de forma tão poderosa que eles começaram a testemunhar as grandezas de Deus, começaram a testemunhar do que Deus havia feito em Cristo Jesus, e os que ali passavam, os judeus que estavam passando e que eram de diversas regiões, começaram a compreender o que estava acontecendo ali, e Pedro então toma a palavra e começa a pregar. O apóstolo, o discípulo Pedro começa a pregar, e na sua primeira pregação ele era um pregador feliz, porque na sua primeira pregação o texto diz que 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas.
Esse é o sonho de todo pregador, né? Ser instrumento de Deus numa ação como essa. Então Pedro, na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo de Deus, expondo o Evangelho, as boas novas em Cristo Jesus, ele foi tão usado por Deus que no final da sua mensagem, as pessoas que estavam ouvindo começaram a falar para ele: então, o que nós vamos fazer? Diante disso, o que nós devemos fazer? O coração daquele povo ardia e Pedro diz: arrependam-se, creiam em Cristo, sejam batizados. E o texto termina dizendo que mais de 3.000 pessoas foram acrescidas a esse movimento chamado igreja. Então você imagina a transformação que eles viveram naquele momento. E aí, em decorrência, Lucas vai nos registrar a partir do verso 42 como esses irmãos viviam. Não necessariamente os 3.000, porque nesses 3.000 tinha judeus de outras regiões que voltaram para suas casas, mas o grupo que permaneceu em Jerusalém, Lucas vai registrar para a gente como essa igreja vivia a fé, como essa igreja partilhava a fé, como essa igreja vivia esse ambiente da comunidade da fé. Toda vez que a gente lê o livro de Atos, vale sempre lembrar que Lucas está fazendo um registro histórico de algo que aconteceu. Isso nos ajuda a entender que não necessariamente vai acontecer ou ocorreria futuramente da mesma forma como aconteceu naquele momento. Quando a gente olha a história da igreja, a gente vê que Deus se manifestou de diversas formas ao longo desses 2.000 anos de igreja. Porque Deus é diferente, Deus é criativo, Deus ele age de forma distinta, diferente, em contextos diferentes, em tempos diferentes, porém permanece sendo o mesmo Deus. Então vale sempre a gente lembrar isso, que o Lucas registra um momento da igreja com as suas peculiaridades, no seu contexto, nos seus desafios. Isso significa que o nosso olhar para esse texto é um olhar de aprendermos e tentarmos compreender como Deus age hoje no nosso tempo. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que conduziu o nascedouro dessa igreja, é o Espírito que nos conduz nesse momento, que nos conduz a esse projeto igreja e nesse projeto igreja. Olhando para esse texto, eu extraio 3 lições muito profundas e belas, que são marcas dessa igreja e que acompanham e devem sempre acompanhar a igreja do Cristo. Nós hoje, aqui, mais de 2.000 anos depois, somos chamados a vivermos essas marcas, dentro do nosso contexto, dentro das nossas realidades, porque são marcas que o Espírito Santo faz nascer e gera na vida da igreja. E a primeira marca interessante que é possível destacar desses irmãos, registrado no livro de Atos, é que era uma igreja dedicada. Eram irmãs dedicados no reino de Deus e no caminhar da fé. Nós já trabalhamos aqui algumas vezes ao longo desse ano, enfatizando que a fé cristã é esse processo, e a conversão, transformação, é esse processo onde Deus nos faz viver a vida do Cristo, planta essa semente do Evangelho em nós e faz florescer essa vida em nós, mas nós sempre salientamos que isso não é mágica, não acontece da noite para o dia. Antes, muitos textos bíblicos irão nos encorajar a essa dedicação, a esse esforço de permanecer na fé, no caminho, no ensinamento do Cristo, no temor a Deus, para que esse fruto floresça cada vez mais. Então, desde o início, a gente vê que a igreja era chamada para esse movimento de dedicação, para esse movimento de dedicar as suas forças, o que se é e o que se tem, diante do chamado de Deus. O verso 42 se inicia dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então essa era uma marca daqueles irmãos e que acompanha e deve sempre acompanhar a vida da igreja. Uma igreja dedicada. Dedicada em quê? No ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos. E o que é essa doutrina ou esse ensino dos apóstolos? Nada mais é do que o ensino bíblico a respeito do Cristo.
sobre o nascimento, a vida, o ministério, a missão, os ensinamentos, a morte e a ressurreição do Cristo. Eles se dedicavam a ensinar isso constantemente, a todo tempo, o tempo todo. Não é apenas ensinar a Bíblia, mas é ensinar o Cristo que as Escrituras apresentam. São duas coisas diferentes. Tem gente que lê a Bíblia toda e não encontra o Cristo, e não enxerga o Cristo, e não vê o Cristo, e não percebe que de Gênesis a Apocalipse, o texto bíblico está apontando para uma única pessoa que é Jesus Cristo, e para uma ação que é mais importante do que todas as ações, que é o encontro pessoal com Cristo. Esse foi o problema dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, eles caminhavam e Jesus diz para eles em determinado momento: por que vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram, em tudo que Moisés disse a respeito do Cristo? Ou seja, eles sabiam tudo do Antigo Testamento, mas não tinham visto Cristo no Antigo Testamento. A doutrina dos apóstolos se baseava em fazer com que aqueles que se convertiam, ou aqueles que estavam à sua volta, enxergassem a centralidade do Cristo em toda a criação, em toda a vida, enxergassem o Cristo como Senhor e Salvador, enxergassem que a lei apontava para o Cristo, que o pacto com Moisés, com Abraão, apontava para Cristo, que o templo apontava para Cristo, que o sacrifício do Cordeiro apontava para o Cristo. Isso é ensino dos apóstolos, doutrina dos apóstolos. E isso é perseverar e se dedicar na doutrina dos apóstolos. É estudar, perceber e enxergar a vida do Cristo e ver como isso se aplica no nosso dia a dia. Então eles se empenhavam e se dedicavam nessa compreensão da vida do Cristo e de como isso tinha implicações diárias, profundas e transformadoras para a vida do discípulo de Jesus. Tanto que esses irmãos se dedicavam tanto, que em determinado momento eles foram chamados de forma jocosa de cristãos, de pequenos cristos, porque eles eram parecidos com Jesus, porque eles eram parecidos com Cristo. Isso obviamente para eles foi um elogio. Então esses irmãos se dedicavam na doutrina dos apóstolos, dedicavam no ensino dos apóstolos, eles eram dedicados nesse olhar central. Isso é tão interessante e é uma marca do Espírito Santo em nós, fazendo a gente enxergar como as Escrituras apontam para o Cristo, que quando você olha a pregação dos apóstolos, a pregação dos discípulos de Jesus, todas elas eram baseadas no Antigo Testamento. Eles liam um salmo ou resgatavam um profeta e diziam: está vendo? Há séculos atrás, Davi já falava do Cristo. Há séculos atrás, Isaías já apontava para o Cristo. Os olhos deles foram abertos e eles conseguiram agora enxergar o Cristo em todas as Escrituras. Esses irmãos também se dedicavam na comunhão. O texto vai dizer que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e se dedicavam na comunhão. E esse é um valor que nós precisamos resgatar. Comunhão é essa capacidade de partilhar do que se é e do que se tem. Ter algo em comum, criar um espaço fraterno de partilha da vida, de partilha da alma, de partilha dos talentos, de partilha do tempo, de partilha dos recursos. Isso é comunhão. Às vezes a gente associa no meio evangélico comunhão com comida, né? Tem uma reunião, aí termina a reunião, o cara fala assim: vamos lá ter um tempinho de comunhão, tem uma comida lá preparada para a gente. Não, isso é comida. E nem sempre tem comunhão na comida. Coríntios capítulo 11 vai dizer do caso de irmãos que chegavam, comiam toda a mesa, sem pensar nos irmãos que iam chegar depois no segundo turno. Comunhão é mais profundo que isso. Comunhão é essa capacidade que nós encontramos na igreja, promovida pelo Espírito Santo de Deus, onde a gente encontra um espaço, onde a gente pode partilhar a vida, onde a gente pode baixar as máscaras, onde nós podemos ser e mostrar quem nós somos. Quem nós somos. E vale ressaltar que comunidade
é diferente de comunhão. Você pode estar na comunidade, mas não estar na comunhão. São coisas diferentes. Então você tem aqui a comunidade dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Mas nem todo mundo participava da comunhão. Inclusive tinha gente ali com outro espírito, ou movido por outro espírito, como por exemplo Ananias e Safira. Comunidade é uma coisa, nós aqui somos uma comunidade chamada Iba Viva. Você se torna membro da Iba Viva, nós partilhamos de um mesmo princípio, de códigos de doutrinas semelhantes, estamos aqui no mesmo movimento, nos encontramos no mesmo local, temos pessoas em comum, mas não significa que todos estão desfrutando da comunhão. Comunhão só existe quando há partilha do que se é e do que se tem. Quando há partilha de vida. Quando a gente chora com os que choram, quando a gente se alegra com os que se alegram, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, e assim experimentamos cura, quando nós pastoreamos uns aos outros, quando nós intercedemos uns aos outros, quando nós encorajamos uns aos outros, quando nós suportamos uns aos outros, quando nós exortamos uns aos outros, isso é comunhão. Quando nós socorremos uns aos outros, isso é comunhão. Comunidade é uma coisa, comunhão é outra, e esse é um tema urgente, porque muitas vezes nós somos como aquele irmão que chega 5 minutos depois que o culto começa e sai 5 minutos depois, antes que o culto termina. Você vê o irmão na igreja, mas você não sabe nada dele. Ninguém conhece a vida desse cara, ninguém conhece o que esse cara passa, ninguém sabe o que esse cara sofre. Ele vem, coloca a melhor roupa, levanta as mãos para o alto no louvor e você diz, esse cara é um adorador. Mas no fundo a vida está corroída de máscaras e pecados. E porque não desfruta do espaço da comunhão, não recebe cura, não recebe gente intercedendo por ele, auxiliando, sendo instrumento de Deus na exortação, no encorajamento, no cuidado, no auxílio. Então esses irmãos se dedicavam à comunhão, porque comunhão requer dedicação. Criar esse ambiente, esse espaço de partilha de vida requer maturidade, confiança, um coração cheio de Deus, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, e isso requer dedicação. Então esses irmãos se dedicavam ao ensino, esses irmãos se dedicavam à comunhão, esses irmãos se dedicavam ao partir do pão, que diz respeito a tanto compromisso de se encontrarem cotidianamente e fazerem as suas refeições juntas. Isso, naquele contexto, era mais fácil do que nesse contexto. Hoje, para você encontrar o irmão, você tem que marcar com 3 meses de antecedência, porque a agenda de todo mundo é caótica, né? Nós estamos longe geograficamente, a gente precisa, às vezes, de carro para tudo. Aquele contexto era diferente, mas o princípio permanece o mesmo. De manter esse espaço fraternal vivo, de se encontrar, de partilhar, de sentar à mesa junto, de aprofundar intimidade, de aprofundar relações, de construir relacionamentos. Uma coisa muito legal que a gente vê sendo propício a essa realidade da igreja é quando os nossos filhos crescem juntos com os filhos dos nossos amigos e passam anos juntos e eles se tornam amigos, para além da igreja, amigos para toda a vida. É mais ou menos essa ideia do partir o pão, de criar relações, fincar raízes. E também o partir do pão era a lembrança da ceia. Jesus disse aos discípulos, toda vez que vocês sentarem e vocês forem comer, partirem do pão, beberem do cálice, façam isso em memória de mim. Então esse movimento de relação profunda não era aleatório, antes era pautado pelo Espírito do Cristo. Pelo espírito de partilha do pão e do cálice, pelo espírito da ceia, pelo espírito do dar-se em favor do irmão, do colocar-se como sacrifício em favor do irmão. Era esse espírito que permeavam esses encontros. Não era o comer pelo comer. Tem gente que às vezes vai para um pequeno grupo só pela comida. Fala, irmã, o que vai ter o lanche hoje aí? Só pão, não vou. Não, vem, aí tem líder que tem que fazer um merchandising. Vem aqui hoje, vai ter a famosa paeja da irmã tal. Aí lota o PG. No dia seguinte, cada um leva o seu prato, não vai ninguém, né?
Não era esse espírito do comer pelo comer, era o espírito de estar alimentando e sendo alimentado pelo Espírito do Cristo, da partilha, da ceia, do somos um. Esse é o nosso corpo, esse é o corpo do Cristo partido por amor dos discípulos do Cristo. Esses irmãos também se dedicavam às orações. Eles se encontravam, se reuniam, louvavam, oravam a Deus, e se algo acontecesse no meio deles, eles logo se movimentavam e começavam uma vigília, um tempo de oração. Atos capítulo 12, quando começa a descrever alguns capítulos anteriores sobre a perseguição de Herodes sobre a igreja, o apóstolo Tiago tinha morrido, irmão de João, e Pedro, no capítulo 12, é preso por Herodes, e provavelmente ele seria morto. O texto diz que quando se soube da notícia da prisão de Pedro, a igreja se reuniu, os irmãos se reuniram na casa da Maria, mãe de João Marcos, e começaram a orar incessantemente. Essa é a expressão que se usa. E oraram incessantemente. Esses irmãos se dedicavam à oração. E Deus ouviu a oração desses irmãos. Porque Pedro foi liberto de forma poderosa. E quando ele viu que ele estava fora da prisão, ele caiu em si e falou: eu preciso ir para algum lugar. E qual lugar que ele foi? Para a casa da Maria, que era conhecida como esse ambiente de oração. E quando ele chegou lá, ele encontrou os irmãos orando. Aí ele entendeu o que havia acontecido na prisão. Era fruto da oração daqueles irmãos. Então esses irmãos se dedicavam à oração. E essa é uma marca da igreja, do Cristo, quando o Espírito Santo de Deus nos movimenta para orarmos, intercedermos uns pelos outros, nos reunirmos, nos encontrarmos. E isso é muito belo de se ver aqui ao longo da nossa semana, PGs, pequenos grupos, se envolvendo e orando, intercedendo por causas que foram compartilhadas ali. Isso é uma marca da igreja do Cristo, que o Espírito Santo faz nascer no nosso meio, gente que se dedica à oração. Além de ser uma igreja dedicada, era também uma igreja operosa. Via-se o poder de Deus manifesto através daqueles irmãos. Não que eles eram poderosos, eles eram operosos. É diferente, eles eram instrumentos para que o poder de Deus, por meio da vida, do dom, do talento, do serviço desses irmãos, operasse no meio da comunidade daquele povo. Então era uma igreja operosa que se colocava como instrumento de Deus para responder às necessidades do seu contexto e da sua época. Eles, o texto bíblico vai dizer, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Esses irmãos eram operosos no temor, eles eram cheios do temor de Deus. Eles levavam Deus a sério. Eles criam na palavra do Cristo. Eles criam na ação poderosa do Espírito Santo. Que medo, gente. Tenho medo quando acontece isso. O pessoal do som levar calha, né? Valeu, viu? Brincadeira. Eles levavam Deus a sério. Temor é esse coração reverente diante de Deus. A gente precisa lembrar que reverência é diferente de formalidade. Que reverência é diferente de burocracia. Que ser sério não significa ser chato, pesado. Você pode ser sério, pode ser espontâneo, informal e ser reverente. Reverência tem a ver com coração, não tem a ver com estética. Não tem a ver com terno, com toga, com liturgia pesada, não. A gente já descobriu na história que isso não tem nada a ver com reverência. Basta ver os mil anos da igreja denominada como período das trevas. Era tudo burocratizado, tudo cheio de ritual. Basta ver o profeta Isaías falando do povo. Esse povo me adora com rituais.
com ofertas, com símbolos, mas o seu coração está longe de mim. Reverência é a disposição do coração que se rende diante da grandeza de Deus e reconhece a grandeza de Deus. E leva isso a sério, e sabe-se que se é testemunha do Cristo. E sabe-se que quando os irmãos e as irmãs se reúnem para invocar o nome de Deus. Isso é reverência. É muito mais do que uma liturgia sacralizada. É um coração sério diante de Deus, é um coração que leva a Deus a sério. Esses irmãos eram cheios de temor, eles eram reverentes diante de Deus, eles tinham essa consciência da grandeza de Deus em Cristo Jesus, do poder da palavra do Cristo, do poder da ação do Espírito Santo. Eles viviam com fé na palavra do Senhor Jesus. Então eles eram operosos no temor. Eles eram operosos na manifestação dos seus dons, a partir dos sinais e das maravilhas, dos milagres que aconteciam entre aqueles irmãos naquela comunidade. O texto de Atos vai nos contar, e outros textos também dos apóstolos, de pessoas que eram curadas, de pessoas que eram libertas de espíritos malignos, de pessoas que tinham seus olhos abertos e enxergavam a verdade do Evangelho, de libertações miraculosas. Isso tudo era uma manifestação de Deus, que nós continuamos a ver na história da igreja, de formas diferentes, com expressões diferentes, mas continuam a operar sinais e maravilhas, porque a igreja é um projeto do Espírito Santo de Deus. Não significa que vai acontecer, e tem que acontecer do mesmo jeito que acontecia com aqueles irmãos, mas significa que continua a acontecer na história da igreja, no testemunho da igreja, no testemunho dos mártires, dos missionários, dos tantos pastores, de irmãos e irmãs, amigos da gente, que se convertem, que têm experiências com Deus, de irmãos do nosso meio, que são curados, que são libertos, pessoas que são transformadas, literalmente da água para o vinho. Isso são manifestações da operosidade da igreja, a partir das maravilhas e dos sinais. Então era uma igreja operosa nesse sentido, também, além de ser operosa no temor, era operosa nos sinais e nas maravilhas, porque dava espaço para que o Espírito Santo de Deus agisse por meio deles. Era uma igreja operosa na conversão e na união e na unidade. O texto continua nos dizendo que os que criam mantinham-se unidos. Então, ao mesmo tempo que havia temor, ao mesmo tempo que havia libertação, cura, transformações, as pessoas estavam crendo. As pessoas estavam sendo encontradas pelo Evangelho, estavam se encontrando com Cristo, estavam rendendo sua vida ao Cristo. E elas iam sendo inseridas no corpo, sendo mantidas nesse espaço de união e de unidade. Era uma igreja que conseguia acolher, e que acolhia cada vez mais, e que compreendeu que quando nós somos encontrados por Jesus e nos encontramos com Ele, somos salvos, nós somos inseridos em uma família. E nós somos salvos para uma família. Não existe salvação na perspectiva individual. Eu sou salvo, eu não preciso de ninguém, não preciso me envolver com ninguém. Às vezes a gente confunde. A salvação, ela é pessoal. Pessoal. É meu encontro com Cristo, é o seu encontro com Cristo. Eu não posso ser salvo por você, você não pode ser salvo por mim. Ela é pessoal. Cristo nos encontra pessoalmente, mas não individualmente. Porque indivíduo é um ser à parte do todo, autônomo, independente de tudo e de todos. Fé cristã é um chamado pessoal para uma família. Os que criam iam sendo salvos e permaneciam em união com os irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, vai dizer: esforcem-se por preservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz.
E ele usa essa palavra preservar a unidade e não criar a unidade. Porque ele poderia dizer, esforce-se para criar a unidade. Por que ele usa preservar e não criar? Porque não é a gente que cria a unidade. Quem cria a unidade é o Espírito Santo de Deus. Nos encontra, nós estávamos mortos e ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nos coloca na família Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fazemos parte de uma família. Ponto. A comunhão está criada. A união e a unidade está criada. Agora, o nosso papel é preservar a unidade. A gente precisa preservar isso. Cada vez mais sermos comunitários e vivermos em comunhão, porque esse é o propósito de Deus. Então, era uma igreja operosa na conversão e na união. Isso é também uma marca de operosidade. Às vezes a gente acha que, e é legal a gente sempre lembrar isso, que operosidade, a marca de uma igreja operosa não tem a ver com seu tamanho, não tem a ver com a quantidade de pessoas que frequentam, não tem a ver muito menos com a manifestação de dons. A gente acha, nossa, aquela igreja é poderosa, hein? O povo é curado o dia todo. Se você ler Coríntios, você vai ver que não é assim. Uma igreja cheia de dons, como Paulo vai pastorear em Corinto, mas que os irmãos não se amavam. O apóstolo Paulo diz, vocês precisam lembrar que existe um caminho que é sobremodo excelente, que é o amor. Se os seus dons não se encontram no amor, eles são puramente vaidosos, são vaidade. Uma igreja operosa é uma igreja onde os irmãos que são adicionados a essa família, acolhidos nessa família, encontram um espaço de unidade e de união. Essa era uma igreja operosa porque era uma igreja generosa. O texto vai dizer que muitos vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Era uma igreja generosa, extremamente generosa. Eles iniciaram um movimento revolucionário naquele momento, jamais visto na história ou naquele contexto. Primeiro, vale lembrar que essa era uma prática despojada e uma prática voluntária. Não era uma obrigação, do tipo, Pedro ficava lá com uma fichinha, você se converteu? Qual foi o seu último imposto de renda? Então, você vai ter que vender suas coisas aí, viu? Senão não vai ter jeito não. Não existia nenhuma obrigação nesse sentido. Tanto que um relato interessante de Ananias e Safira, eles quiseram se promover vendendo seus recursos, venderam as suas posses, só que eles entregaram apenas uma parte, dizendo que aquela parte era o todo. Foram castigados. E Pedro diz, ninguém obrigou vocês a fazerem isso. Vocês poderiam dar só uma parte. Vocês poderiam não dar nada. Mas porque vocês mentiram a mão de Deus e porque vocês não agiram com temor, com reverência, com seriedade, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E os dois morreram. Essa era uma igreja generosa. Os irmãos que se convertiam vendiam seus recursos para auxiliar no cuidado de todos. A gente precisa lembrar que esse era um tempo onde, sobretudo em Jerusalém, e esses irmãos que compunham o nascedouro da igreja viviam um contexto marcadamente pobre. Eles eram dominados pelo Império Romano, significa que todo o fruto do trabalho deles, ou parte do trabalho deles, era para pagar impostos aos publicanos. Também era uma região onde, vez ou outra, era assolado por fome. E esse período histórico, até mais ou menos a década de 70 e de 80, foi um período marcado de fome naquela região. Então esses irmãos se convertiam e eles viam um problema sério naquele contexto, que era muita gente que se convertia que estava passando fome. Eles não viam outra opção. E movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles vendiam o que eles tinham e partilhavam. E isso era revolucionário e novo, por quê? Porque entre os judeus até que existia essa prática de acolhida.
Quando um judeu estava passando por necessidade, ele pegava ele ia pedir ajuda para um irmão, para um outro irmão judeu. E falava, olha, eu não consigo pagar minhas contas, não colhi direito, a colheita foi prejudicada, eu preciso de ajuda. E esse cara que ia ajudar falava, tudo bem, eu te dou esses determinados recursos, mas só que é o seguinte, você vai arrendar a sua terra para mim. E aí, quando você tiver recurso, você paga a sua terra. O cara falava, beleza. Só que ele ia e não conseguia pagar a dívida. Então a terra ficava para aquele homem. E quando ele ia pedir outra ajuda, ele não tinha mais nada para dar, ele dava a sua mão de obra. E ele se tornava escravo. Por isso que no povo do Antigo Testamento, entre o povo judeu, existia a lei do jubileu, onde as dívidas deveriam ser perdoadas. Só que o povo não praticou isso. E começou com esse estilo de ajuda a se enriquecer, a tal ponto que Isaías capítulo 5 vai dar uma exortação grave a esses homens que faziam essa prática, dizendo, ai de vocês que acumulam terra sobre terra, até ficarem como últimos moradores. Aqui acontece algo totalmente diferente. Esses caras vendiam o que eles tinham de forma generosa e partilhavam, sem esperar uma contrapartida. Deixavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e falavam, olha, vocês conhecem a comunidade, então gerenciem isso em prol da comunidade para que não haja necessitados entre nós. Essa foi uma prática muito singular, até mesmo para a realidade da igreja, porque você vai ver a história de Paulo em outras igrejas, essa prática não se repetia. Mas era muito interessante ver como esses irmãos eram irmãos operosos na generosidade. E lembrando que eles não eram generosos nos seus recursos, eles eram generosos no seu amor. Esse movimento de partilhar o que se tem não é um movimento de generosidade de recurso, mas generosidade de amor. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que se nós vendêssemos todos os nossos bens e dessemos aos pobres, de nada valeria se não tivesse amor. Então tem algo que antecede aí, que é uma generosidade do amor. Essa igreja era uma igreja dedicada, era uma igreja operosa e era uma igreja simples. Simples é diferente de simplória ou simplista. Era uma igreja simples, era uma igreja leve. Era uma igreja orgânica. O texto bíblico vai dizer, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Era uma igreja simples, porque o culto era diário. Se você perguntasse para algum irmão dessa comunidade, dissesse, que dia que é o culto lá na sua igreja? Eu falei, o culto é todo dia, o dia todo. Como assim? Não, eu acordo de manhã, vou trabalhar, e se eu encontro com Pedro e com João, onde tiverem 2 ou 3, a gente já se reúne ali, já compartilha, já lembra dos ensinamentos de Jesus, a gente já louva a Deus, já ora, já intercede, e ali vira um culto. Nossa, que legal, então é assim o dia todo, é o dia todo, a semana toda, a gente se encontra e conforme a gente vai se encontrando, a gente vai cultuando a Deus. E se tem pão e suco de uva, ou pão ou cálice, é melhor ainda. Porque a gente senta em torno da mesa, partilha do pão e lembra do sacrifício do Cristo. O culto é diário. É uma igreja simples, uma igreja leve, uma igreja orgânica, porque entendeu, como disse o pastor Caio Fábio, que o culto ganha vida quando a vida se torna um culto. O culto é diário, todo dia. Quando eles se encontravam em família, ou quando eles se encontravam com os amigos, eles se encontravam para celebrar um culto a Deus. Sem liturgia, sem formalidade. Era leve, era orgânico, era assim, era como viver. É como levantar e sair para o trabalho. Tão natural quanto. Então era uma igreja que se enraizou no dia a dia por sua simplicidade. Às vezes a gente torna as coisas tão complexas e tão complicadas que a gente tem que cada vez mais relegar para um dia e para um horário, porque fica muito complexo. Fica muita coisa, muito recurso.
E é válido isso, tem o seu lugar na história, tem o seu lugar na experiência com Deus. Mas é para além disso. A igreja de Jesus é simples. É simples como visitar um irmão, sentar à mesa com ele, relembrar do que Deus fez na sua vida e na vida dele, e no fim ter aquela sensação de que Deus estava presente a todo instante. Você fala, nossa, que encontro abençoador, que momento gostoso, que renovo para a fé. Isso é a igreja do dia a dia, é a igreja do culto diário. Era uma igreja simples, porque era uma igreja que estava para além do templo. O texto diz que eles se reuniam no pátio do templo. Esses irmãos eram judeus. O templo era um local comum para eles. Eles iam lá prestar os sacrifícios, eles iam lá ouvir os sacerdotes, mas agora eles se converteram em Cristo Jesus, eles não precisam mais do sacrifício, eles entenderam que o sacrifício de Deus é o Cristo Jesus e é definitivo. Então eles continuavam usando o templo, mas usando o pátio do templo para reunir, porque era muita gente. Não dava para colocar numa casa só. Então, vez ou outra, eles diariamente, na verdade, eles iam se encontrando no templo, no pátio do templo, para celebrarem juntos. Mas eles tinham a plena compreensão de que aquele movimento não podia ser contido no templo, que aquela fé era para além do templo. Por isso, mesmo tendo recursos, eles não se preocuparam em nenhum momento em construir um templo para si. Não, vamos fazer a primeira coisa que a gente vai fazer aqui com os recursos que os caras deram, que era para ser destinado aos necessitados, nós não vamos destinar aos necessitados, nós vamos construir uma catedral cristã. Não passou isso na cabeça deles. Ali o pátio do templo estava bom, a gente consegue juntar todo mundo, porque a fé cristã é para além do templo. É para além do sacerdote. Não tem mais essa lógica de um clero que detém o domínio da informação e de Deus. Agora é o reino de sacerdotes. Havia entre eles diferentes funções. Alguns Deus chamou para serem pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Depois dos apóstolos nós vimos surgir os diáconos, depois os presbíteros, os bispos. Mas isso era uma distinção de função, porque todos se enxergavam irmãos em Cristo Jesus e sacerdotes. Era uma igreja simples porque era para além do templo. Depois, no século 3 e 4, a gente vê a institucionalização da religião cristã. Constrói um templo, tem-se um papa, tem-se um clero, tem-se um povão, tem-se uma liturgia transvestida de reverência, mas na verdade marcada por frieza. E isso se estende por 1000 anos. Até que pela graça de Deus sopra um vento em 1517. Inicia-se na história o que a gente chama de Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwingli, tantos outros começam a olhar para as escrituras e falar, calma aí, a gente se perdeu em muito. Nós agora nos tornamos servos da instituição, a instituição que deveria servir o organismo, tornou-se a senhora, e o organismo agora serve a instituição. Está errado, isso não é o evangelho. E a partir de então começa-se a crescer um movimento que resgata essa marca de uma igreja para além do templo, para além do clero. Todos somos sacerdotes em Cristo Jesus. Todos somos chamados a pastorearmos uns aos outros. Não existe alguém que tenha a oração mais poderosa. Não existe um ungidão no nosso meio. O único ungido é Jesus Cristo de Nazaré. E todos nós estamos sobre a sua unção e fomos feitos sacerdotes em Cristo Jesus. Sou a igreja do Cristo. Esse é o nosso chamado. Essa simplicidade do evangelho, onde estiverem 2 ou 3, em meu nome, ali também estarei. Era uma igreja
que acontecia no ambiente familiar, partiam o pão em suas casas. A casa era um templo. A casa da Maria, mãe de João Marcos, era conhecida como uma casa de oração. Isso faz a gente refletir sobre como a nossa casa é conhecida. Sobre como a nossa casa é conhecida. Na perspectiva da fé cristã, toda casa é um templo, toda casa é um espaço de culto, toda casa é um espaço de adoração, é o primeiro ambiente de adoração. É o primeiro ambiente onde nós vivenciamos a missão do reino de Deus, onde nós testemunhamos do Cristo. Então eles partiam o pão de casa em casa, eles se encontravam no pátio do templo, que seria semelhante à nossa celebração, onde nós tentamos reunir todo mundo, mas não parava por aí. No dia a dia eles se encontravam nas casas, e isso era um culto a Deus, isso era uma ação de louvor a Deus, isso era uma ação de adoração a Deus. Graças a Deus, de décadas para cá, as igrejas foram recuperando o movimento dos pequenos grupos, de se encontrarem semanalmente nas casas. Essa igreja, a Iba Viva, nasceu e desde o seu começo, as pessoas se reúnem em casas, partilham dos pequenos grupos. Isso está no DNA da igreja. E aqui eu faço um desafio para você. Para você que ainda não participa de um pequeno grupo, eu desafio você a colocar isso como prioridade no ano que vem, a participar de um pequeno grupo, porque a vida da igreja, sobretudo aqui na Iba Viva, a vida da igreja acontece no pequeno grupo. Aqui na celebração é muito legal, a gente vem, a gente tem um louvor impactante, uma palavra consoladora, desafiadora, que nos confronta, enfim, a gente encontra alguns amigos, é bem rápido, é intenso, mas não supre. Não dá para partilhar a vida aqui. Ninguém vai subir aqui e vai falar, irmãos, eu quero compartilhar um problema. Não, isso é loucura, é falta de sabedoria. Não dá para orar por todo mundo, não dá para ouvir todo mundo, não dá para todo mundo compartilhar a bênção. Nós tivemos uma celebração às 9, temos essa celebração aqui, teremos outra celebração às 19, glória a Deus por isso. Mas isso não resume a igreja. A vida da igreja acontece no pequeno grupo. Lá você vai encontrar gente para te pastorear, lá você vai ser pastoreado e lá você vai pastorear também. Lá você vai poder encontrar espaço para abrir a vida, para partilhar os problemas e os desafios, para desfrutar da comunhão, para perseverar na doutrina dos apóstolos, para perseverar em oração, para ter gente que vai caminhar com você em momentos angustiantes. Nós tivemos ontem, foi o enterro da Inayá, uma menina que nós oramos aqui por muito tempo, e que um PG, do qual os pais participavam e participam, acolheu intensamente, promovendo caravanas para irem visitá-la no hospital, promovendo todo o processo de doação de sangue e tudo mais. Você vai ter gente que vai se comprometer com você. Nesse espaço grande, a gente não dá conta disso. É o ambiente familiar onde nós desfrutamos disso. Nós temos aqui na Iba Viva aproximadamente, na verdade, 39 pequenos grupos. Isso significa que nós temos aproximadamente 650 pessoas envolvidas nos pequenos grupos. Nós somos, de membros, nós temos 450. Nós somos em 1.400. Consta lá no nosso hall de membros, né? Então isso significa que 1/3, mais ou menos, da igreja, dos membros, estão envolvidos. Lembrando que os pequenos grupos não são só para membros. Você que visita a gente é muito bem-vindo. Mas dá para a gente engajar mais nessa igreja do dia a dia, nessa igreja do ambiente familiar. Então eu quero te encorajar a colocar isso como um caminho a ser seguido para o ano que vem. A não ser apenas um discípulo de Jesus que resume a adoração, comunhão apenas a um dia e um momento, mas a viver essa igreja simples que ocorre no ambiente familiar. E era uma igreja simples, que expressava valores singelos e profundos, como alegria, sinceridade e louvor. Juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus. Às vezes a gente acha que a beleza está no complexo,
no grande, nas técnicas. Aí a gente vai ver que, na verdade, nesses ambientes, às vezes a gente só encontra peso, cansaço, frieza. Mas era ali, naquela igreja simples, que esses frutos eram colhidos e vistos abundantemente. Uma igreja alegre. A mesma igreja reverente e cheia de temor era uma igreja alegre, para você ver que reverência não tem nada a ver com não ser alegre. Era uma igreja alegre, que exultava, mesmo diante de um contexto marcadamente sofrido, de perseguição. Era uma igreja que permanecia alegre, era uma igreja sincera, que buscava em seu meio construir um espaço para que as máscaras fossem deixadas do lado de fora, para que as pessoas pudessem partilhar quem de fato elas eram, um ambiente sem cera, um ambiente onde você pode mostrar o seu coração, onde você pode viver sinceridade. Isso não significa que eles não enfrentavam situações de mascaramento ou situações de hipocrisia. Vale lembrar Gálatas capítulo 1, quando o próprio Pedro, que era um líder da igreja, estava sentado com os gentios, comendo com os gentios, e de repente chega um grupo de judeus, e ele por vergonha ou por medo, se levanta daquela mesa com os gentios e vai se juntar com os judeus, como se dizendo, olha, eu estou aqui com os judeus, eu não estou com os gentios. Mascarando um tipo de vivência. E Paulo chega para Pedro e exorta Pedro e diz, olha, o que você está fazendo é errado. Não deve ser assim. No meio da comunidade do Cristo, deve existir sinceridade no coração. Você não tem que ter medo ou vergonha de estar sentado com os gentios e sair de lá só para agradar os judeus. Isso é mascaramento. Isso é uma vida dupla. Isso não diz conceito da comunhão com Cristo. E era uma comunidade que louvava a Deus. E louvor aqui é muito mais do que uma ação de cantar para alguém. Louvor aqui é esse entusiasmo que vem do coração e que faz com que a gente renda a nossa voz, os nossos sons, o nosso silêncio, o nosso corpo, em louvor a Deus. Essa é a expressão profunda do coração, que louva a Deus a todo instante, que louva a Deus pelo que Ele é, independente se está na bonança ou se está na tempestade, permanece com um coração que exulta a Deus, que engrandece a Deus, que testemunha o Cristo. Era uma igreja simples, marcadamente alegre, sincera e cheia de louvor. E o texto bíblico termina dizendo que eles tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, as pessoas que estavam ao redor olhavam para aquele movimento que estava acontecendo em Jerusalém, a partir dos apóstolos, e aumentando cada vez mais para aqueles que iam sendo convertidos, depois os sacerdotes se converteram, enfim. Eles começavam a olhar para aquele movimento, e mesmo de fora, eles tinham simpatia. Era algo bonito de se ver, diferente de tudo que eles tinham visto. Eles não tinham visto isso na devoção romana, eles não tinham visto esse tipo de vivência, de comunidade na devoção judaica, eles não tinham visto isso entre os gregos, eles estavam vendo algo inédito naquele momento na história, promovida por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, e isso gerava simpatia. Eu lembro que uma vez, tempos atrás, a igreja que eu frequentava lá em São José dos Campos, ela foi mudar de terreno, e foi comprar um terreno num condomínio, e aí os irmãos daquele condomínio, quando descobriram que ali ia ser uma igreja, fizeram um abaixo-assinado para não ser uma igreja. Tá feia a coisa aqui, né? Ao invés de termos simpatia, eu acho que nós estamos cada vez mais gerando mais antipatia. Graças a Deus, a gente ouve bons testemunhos da Iba Viva. No trabalho de outros irmãos, na prefeitura, enfim. E de outras igrejas também, que têm vivido cada vez mais próxima
ao movimento que Deus quer promover a igreja e na igreja. E esse movimento gera simpatia entre as pessoas. E o texto termina dizendo que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por mais que a gente use técnicas, estratégias, estruturas, ferramentas para proclamação cada vez mais profunda e eficaz do Evangelho de Jesus, a conversão e a transformação é sempre obra de Deus, sempre fruto do Espírito Santo de Deus. A gente prega, a gente lança semente, mas o transformar, o converter é fruto de Deus, fruto da ação de Deus. Então a gente ora, intercede. O texto diz que o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, era um tempo onde Deus, assim como hoje, estava promovendo salvação. E quando essas pessoas eram encontradas por Deus e se encontravam por Deus, Deus encontrava nessa igreja uma cooperadora, uma parceira na história, na qual Ele podia enviar e colocar esses que estavam se convertendo. Porque sabia que ali, aqueles irmãos iriam perseverar na doutrina dos apóstolos, iriam perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações, iriam viver um culto diário, iriam crescer a estatura do Cristo até ter a mente do Cristo formada neles. Era uma igreja com a qual Deus podia contar, era uma igreja que se colocou como cooperadora de Deus na história. Esse é o nosso chamado como igreja, e esse é o nosso chamado como cristão, dizermos a Deus: Deus, eu sou e quero ser seu cooperador, envia-me a mim, envia a nós, aqueles que o Senhor for trazendo e resgatando das trevas para a luz, para que eles aqui cresçam na fé, e que nós nos tornemos instrumentos para que a tua poderosa mão, por meio do teu Santo Espírito, se faça visível através da operosidade da nossa fé, dos nossos dons, da nossa vida e do nosso amor. Vamos cantar mais uma canção e depois nós oraremos a Deus.